Queria aproveitar e chamar um grande amigo, uma inspiração do meio jornalístico e de produção de conteúdos intelectuais. É um cara que eu admiro demais e sempre acompanhei ele no BSM. Tive a sorte de conhecê-lo no ano passado e hoje ele está aqui conosco no Fio Diário para ser entrevistado. A gente vai fazer várias perguntas aqui. Paulo Briguet, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Marco Antônio. Tudo bem? Uma Tudo alegria ótimo. E uma honra estar aqui com você, viu? E na companhia desses amigos também, né? Do Adriles. Aliás, queria te cumprimentar, Adriles, pela belíssima votação em São Paulo, né? Obrigado, Briguet. Muitíssimo obrigado. Você faz belíssimo mandato também. E a nossa querida Eduarda Campopiano, né? Lá de Praia Grande, né? Praia Grande está feliz também com a sua... Muito, graças a Deus. Sua eleição? Que maravilha, viu? Parabéns também, viu, Duda? Muito obrigada, Paulo. Saudades de você. Eu queria, Paulo, começar trazendo aqui... Não, peraí, deixa eu só falar antes, fazer menção ao nosso outro companheiro hoje, que é o Daniel Bertorelli. Daniel, eu acompanho você, viu? Aquele seu encontro com o Stallone, meu amigo, eu vou te falar, aquilo foi épico, viu? Parabéns. Olha, obrigado, Paulo. Muito legal, acompanho o seu trabalho, gosto muito de você. E você muito é um obrigado. cara que é dos nossos, né? Todo mundo aqui tem uma dívida de gratidão com o Olavo, né? Exatamente. Todo mundo aqui, né? Nesse programa. Então, estou entre amigos, isso é muito bom. Sem dúvida. E, Paulo, queria colocar uma coisa. Você agora é colunista da Gazeta do Povo, uma casa que eu adorei trabalhar, trabalhei no programa Sem Rodeios, mas eu queria ouvir você, principalmente sobre um tema, e eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, sobre a importância da comunicação no Brasil, e como é que foi a experiência do Brasil Sem Medo, como é que como que você enxerga esses novos desafios, como que você enxerga o que a gente tem hoje nas mãos para lidar contra abuso de poder, autoritarismo e também essa perseguição a jornalistas do nosso campo, do campo que defende a liberdade de imprensa, de expressão. Como que você vê isso no Brasil hoje em termos de crescimento ou se a gente está conseguindo de fato se fortalecer enquanto empresas de comunicação independentes que estão aí sofrendo demais nas mãos desse regime, Paulo? A gente sofre, mas a gente aprende muita coisa também, né? A gente sofre, mas aprende. Eu tenho muito orgulho por esses 5 anos de Brasil Sem Medo. Nós fizemos aí um trabalho muito importante para a comunicação, né? Para o jornalismo conservador brasileiro. A gente começou nós começamos em dezembro de 2019, nós começamos a nossa trajetória no dia 19 de dezembro de 2019. Então produzimos milhares de conteúdos, entrevistas importantes, editoriais, tivemos aí o trabalho dos nossos colunistas, né? O Silvio Grimaldo, o Bernardo Kister, o Braz Oscar, o Lucas Ribeiro, um time de colunistas, assim, que eu tenho muito orgulho de ter colocado esse pessoal todo, assim, no Brasil Sem Medo. Quando nós criamos o Brasil Sem Medo, eu tinha em mente uma ideia que é do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que foi um grande jornalista e escritor, né? Quando você entra na faculdade de jornalismo, pelo menos no meu tempo era assim, quando você entrava na faculdade de jornalismo, eles ensinavam para você o lead jornalístico. O que é o lead jornalístico? O lead jornalístico são aquelas 6 perguntas que toda matéria jornalística deve responder. O que, quem, como, quando, onde e por quê. São 6 perguntinhas, né? E o Carlos Lacerda disse, olha, essas 6 perguntas são importantes, mas existe uma 7ª pergunta que é mais importante. E daí? E basicamente o nosso trabalho durante esses 5 anos foi responder a essa 7ª pergunta do lead.
e daí? Né? O que a notícia, o que a informação significa para as pessoas? Qual é a essência da notícia, né? Qual é a interpretação da notícia? Então, nós fizemos esse trabalho, tenho muito orgulho, fizemos um trabalho muito importante, mas, Marco, nós fomos boicotados, né? Nós tínhamos um canal no YouTube com quase 300 mil seguidores e no ano de 2022 nós simplesmente perdemos esse canal. Perdemos o canal, sem motivo. Quer dizer, o YouTube disse que nós ferimos as diretrizes da plataforma. E perdemos o canal, entendeu? E todas as promoções que nós fazemos, porque, naturalmente, o Brasil Sem Medo era um jornal independente, um jornal que não dependia de recursos públicos, nem de patrocinadores, né? Ele dependia exclusivamente dos seus assinantes. Então, como é que a gente fazia, como é que a gente fez para conquistar assinantes, né? Nós tentamos fazer campanhas, né? Várias campanhas aí, mas todas elas eram boicotadas, meus amigos. Nós não pudemos fazer a captação de assinantes, né? Durante esses 2 anos. Então, se tornou inviável uma certa hora. O que nós estamos fazendo agora? Estamos seguindo outros caminhos. Assim que eu anunciei o fim do Brasil Sem Medo, já imediatamente o meu telefone tocou e com o convite da Gazeta do Povo, que para mim é um jornal, assim, um jornal importantíssimo hoje para o Brasil, porque eu não sei se foi Marcel Proust que disse o seguinte: toda obra importante, para ser realizada, ela tem que levar mais de 100 anos para se concretizar. Toda obra importante, mais de 100 anos. A Gazeta do Povo é um jornal centenário, tem 102 anos. Tá? É um jornal que está profundamente enraizado aqui na comunidade brasileira. E hoje ele é porta-voz da liberdade para o Brasil. A Gazeta do Povo é isso. E eu encontrei nessa casa, eu já havia trabalhado por 11 anos na Gazeta do Povo como colunista, tá? E voltei para essa casa com muita alegria, com muita honra, tá? Estou fazendo esse trabalho agora numa situação dificílima, né, para todos os jornalistas, todos nós que ousamos dizer a verdade hoje no Brasil. O Chesterton tem uma frase muito interessante. Aliás, ele era um grande frasista, né? E ele disse o seguinte: chegará o tempo em que será necessário provar que a grama é verde. E que o céu exatamente. E é o dilema que a gente está sofrendo hoje, né, Briguet? Então, acho que é. Mas eu acho que a profecia do Chesterton foi ultrapassada, Marco, porque hoje se tornou proibido dizer que a grama é verde e que o céu é azul. Se tornou proibido. É diferente. Não se trata mais apenas de provar que a grama é verde, né? Se trata de... Ô, Briguet, deixa eu te fazer uma pergunta, exatamente pegando essa toada que você está falando assim. A gente sabe que eu já ouvi falar isso também, não sei qual autor, agora me esquece, que a literalidade é exatamente o sintoma e a causa de uma sociedade com uma cultura ruída, e uma sociedade com uma cultura ruída se presta a qualquer tipo de armadilha. E a armadilha que a gente está hoje é uma ditadura. Você esquece dos princípios de abstração, de ironia, de sarcasmo, de símile, de metáfora. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Brasil nunca foi uma grande potência literária, nunca foi uma grande potência cultural, embora haja exceções extraordinárias, como Machado de Assis, como Guimarães Rosa, como o nosso querido Olavo de Carvalho, mas são exceções pontuais. Não dá para falar que a gente tem uma potência cultural. Você acha que essa decadência cultural é exatamente a resposta para essa ditadura que a gente está vivendo? Essa ditadura, eu não estou falando só de ditadura judiciária, não. Ditadura cultural, que você não pode fazer uma ironia, você não pode fazer uma brincadeira, você é chamado de racista, de fascista, de nazista ou de qualquer coisa assim. Como é que a gente recupera essa cultura perdida que a gente nunca achou
para que a gente tenha a consciência cidadã, para que a gente saia não só dessa ditadura do judiciário, que é exatamente consequência dessa ditadura cultural, mas para que a gente saia dessa prisão cultural que a gente tem, porque a gente não tem a consciência cultural para sair desses grilhões. Uma pergunta profunda. Adriles, muito boa pergunta. Eu acho que nós precisamos começar pelo que você já antecipou aí na sua fala. Nós precisamos ver o que é causa e o que é efeito. A atual ditadura que nós vivemos, o regime PT-STF, ele não é causa, ele é efeito. Então, esse regime que nós temos aí hoje, ele é efeito dessa decadência cultural, desse processo de destruição da alta cultura brasileira. E quando eu falo em alta cultura, eu não estou falando de cultura elitista. Eu estou falando daquela cultura que se remete aos valores mais altos. Nós fomos perdendo gradativamente essa referência no Brasil. Nós não temos mais grandes romancistas, não temos mais grandes poetas, tá? Não temos mais grandes... A última grande poetisa viva é a Adélia Prado, tá? Que está com quase 90 anos. Entende? Nós perdemos a alta cultura. A alta cultura no Brasil foi corroída, mas ela precisa o quê? Renascer. Nós temos fontes da alta cultura que permanecem vivas. Uma delas é aqui, olha, o nosso querido Olavo de Carvalho, tá? Que ele apontava no seu livro O Futuro do Pensamento Brasileiro, ele apontava 4 grandes fontes para a alta cultura brasileira, que são Gilberto Freire, Mário Ferreira dos Santos, Miguel Reale e Otto Maria Carpo. Essas 4 fontes. Então nós precisamos recuperar essa grande riqueza, essas sementes da alta cultura que foram plantadas. Elas existem ainda. Então nós temos que começar a realizar esse trabalho cultural, porque é uma coisa que eu sempre repito nas minhas palestras, nas minhas aulas. É a cultura que produz a política e não o contrário. Isso é uma coisa fundamental para a gente entender. É a cultura que produz a política e não o contrário. O Olavo sempre citava uma frase do poeta e dramaturgo austríaco Hugo von Hofmannsthal. Hofmannsthal dizia o seguinte: nada existe na realidade política que não esteja antes na literatura. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o pensamento precede, é o contrário do que pensam os marxistas, entende? O pensamento precede a política, precede, né? Mens agitat molen. O espírito comanda a matéria, e não o contrário. Então a primeira coisa que nós temos que recuperar, a meu ver, e o Olavo também concordava, sempre dizia isso, a primeira coisa que nós temos que recuperar no Brasil é a inteligência. É a inteligência. E o que é a inteligência? A inteligência é a capacidade de apreender a realidade. E o Olavo dizia de maneira incisiva, né, Briguet? Ele não fala, eu não quero ativistas políticos, não quero candidatos, inclusive eu estou desobedecendo ao Olavo, eu quero escritores, eu quero romancistas, eu quero poetas, ele me incentivava sempre. Inclusive tem a Adélia, tem eu também, viu, Briguet? Mas eventualmente eu estou traindo um pouco e estou misturando as coisas também, estou entrando mas você tem toda a razão. É um pavão vereador. A atividade política, você tem toda a razão. O Adriles, eu sou um fã dos seus poemas, jamais... Nós temos bons escritores no Brasil hoje, nós temos muitos bons escritores no Brasil hoje, né? Mas eles não têm reverberação, também tem isso também, né? Não tem repercussão. Existe pouca reverberação e tudo mais, né? Mas realmente a gente precisa cuidar primeiro da inteligência, né? O Olavo sempre dizia ele sempre fazia uma brincadeira, assim, na verdade é uma parábola, né, que ele fazia. Um homem tá? Ele perdeu a mulher, ele está falido, ele está desempregado, ele está com problemas de saúde física, né? E ele também está louco. Qual é a primeira coisa que ele precisa recuperar de tudo isso?
A sanidade, óbvio. A sanidade, é óbvio, a sanidade. Vocês estavam falando agora há pouco aqui desse negócio de agamia, né? Eu estava acompanhando aqui a discussão com vocês. Agamia. Eu não sou agâmico, eu sou adâmico, eu sou um filho da queda, né? Eu sou um adâmico, é diferente um pouco. Mas o Olavo também sempre dizia o seguinte: essa questão da ideologia de gênero, da linguagem da ideologia de gênero, ela não é o problema da ideologia de gênero não é de natureza moral, em primeiro lugar. Claro, existem os aspectos morais, tá? Nessa questão da ideologia de gênero. Mas o problema da ideologia de gênero é que ela destrói a inteligência. Ela corrói a inteligência das pessoas. Quando ela subverte a linguagem dessa maneira, ela corrói a inteligência das pessoas. E pessoas que têm a sua inteligência corroída, que não têm mais contato com a realidade, elas se tornam presas fáceis dos poderes coletivistas. Entende? Se tornam presas fáceis. É a ditadura cultural. É a ditadura cultural, exatamente. Inclusive, Paulo, tem um trecho, agora eu acho que foi publicado no site do professor, eu acho que não foi para nenhum livro, que é um trecho que me pega muito, que fala justamente que a ideologia de gênero, o transgenerismo, eles obrigam as pessoas a abrirem mão da confiança que elas têm na própria consciência. Porque elas estão vendo um cara de barba e elas são obrigadas a abrir mão da percepção que elas têm da realidade, na confiança que elas têm na própria percepção, para validar que aquilo ali, na verdade, é uma princesa. Então, você está vendo um caminhoneiro na sua frente. O caminhoneiro está ali na sua frente, mas você tem que tratá-lo por senhora. Porque se você não fizer isso, você é um criminoso, entende? Isso corrói a inteligência. Inclusive, o professor diz que isso é pior do que a escravidão de fato, porque o escravo continua podendo raciocinar dentro da cabeça dele, mas a pessoa que é vítima desse tipo de ideologia acaba sendo privada da capacidade de confiar no próprio raciocínio. Então, e essas coisas, eu estudei muito nos últimos, aliás, não nos últimos anos, nas últimas décadas, eu venho estudando muito a literatura distópica, tá? As grandes distopias do nosso tempo. Eu costumo dizer que esses livros, as distopias, foram os livros que profetizaram o nosso tempo. Livros como 1984, do Orwell, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, O Senhor do Mundo, são livros que profetizaram a nossa época. Porque o Ezra Pound dizia que o escritor é a antena da raça. Ele é aquele que, né, ele é aquele que capta a alma do seu tempo. Então, esses grandes escritores, o Orwell, o Huxley, o Bradbury, o Robert Hugh Benson, o que eles fizeram? Na primeira metade do século XX, eles captaram aquelas ideias que começavam a ser aplicadas, né? E imaginaram o seguinte: se essas ideias forem levadas adiante, o que é que vai acontecer com a sociedade? E aí eles escreveram um livro em 1984. Eu tenho uma pergunta, Paulo. Você foi elegante o suficiente para não fazer um jabá seu, mas eu vou fazer o jabá aqui, que desde o início da sua participação aqui, a minha pergunta vai justamente na direção do seu livro, que é O Mínimo sobre Distopias, onde você cita não apenas esses livros aí, como muitos outros. E aí eu pergunto para você, você acha que essas distopias, você expõe isso de maneira brilhante ali no livro, apesar de ser o mínimo, né? É o mínimo mesmo. Mas você acha que essas distopias, de alguma forma, escritas há muito tempo, elas serviram até como base? Será que aquilo foi uma coisa profética ou tornaram-se um manual de como você, de fato, implementar um sistema tirânico, utópico, por exemplo, essa asfixia indireta que causaram com o Brasil Sem Medo, né? Eles bloquearam de uma forma que não era, vamos dizer, diretamente financeira, mas que comprometeu a forma com que vocês monetizavam aquilo ali.
Você acha que esses livros foram proféticos ou em algum momento aí houve bateram os livros no liquidificador e falaram assim, não, vamos por aqui, que isso aqui é um manual mesmo? Olha, são casos distintos. Eu vou citar as 4 principais distopias e dizer o que eu acho de cada um dos escritores. Rapidinho, tá? Não vou me alongar muito, não. No caso do Orwell, o Orwell foi um militante socialista, um militante comunista, e ele conheceu a realidade do comunismo, porque ele esteve como voluntário na Guerra Civil Espanhola e ele viu o comportamento dos comunistas na Guerra Civil Espanhola. Ele quase morreu. Ele quase foi assassinado pelos comunistas na Guerra Civil Espanhola. Então, eu acredito que no caso dele foi mesmo uma profecia, uma denúncia que ele fez, tá? Uma denúncia, um alerta. O livro de 1984 é um alerta para todos nós. Eu acredito nisso, no caso do Orwell. No caso do Huxley, o Huxley, ele conhecia intimamente a elite britânica, né? E o pensamento da elite britânica. Por exemplo, aqueles intelectuais reunidos pela Sociedade Fabiana, né? Ele conhecia, ele era de uma família muito tradicional, ele era sobrinho neto do Thomas Huxley, que foi o grande darwinista do seu tempo, e todos esses, né, esses projetos de controle populacional, controle do pensamento, tudo isso, de governo mundial, todos esses projetos foram desenvolvidos por essa intelectualidade, e ele viu isso de perto. Né? De certa maneira, ele denunciou também isso, né? Mas ele ficou muito assustado, o Huxley, porque ele achava, o livro Admirável Mundo Novo, ele se passa no ano de 2400, se eu não me engano, e já nos anos, ele foi publicado nos anos 30, o Admirável Mundo Novo. Veja, nos anos 60, ele morreu no comecinho dos anos 60, lá no fim dos anos 50, ele começou a perceber que aquilo que ele achava que ia demorar 300 anos, estava acontecendo já. Mas, Briguet, lamento te interromper. Eu lembro de ter lido um livro, O Retorno ao Admirável Mundo Novo, não sei se ele tanto é que ele escreveu esse livro. Ele era assim, ele era um crítico, mas peronomútil. Ele falava de controle populacional também. Ele falava de controle populacional e de governo mundial, não nos moldes da distopia que ele escreveu. Mas ele ainda tinha aquela coisa arraigada de um universo melhor, um povo concentrado. Ou seja, ele era um crítico peronomútil da distopia que ele escreveu. Isso que é curioso. Ele ficou assustado com a velocidade das coisas. Mas ele tinha uma posição ambígua. É por isso que eu quis selecionar cada um dos autores aí e falar especificamente de cada um. No caso do Ray Bradbury, que escreveu Fahrenheit 451, é muito interessante o Ray Bradbury, porque eu acho que nós vivemos hoje o Fahrenheit 451 aqui no Brasil. O que conta a história do Fahrenheit 451? É um tempo em que os livros são proibidos. E que os bombeiros, eles não apagam incêndios, eles provocam incêndios, eles queimam livros. E o que simboliza isso? Queimar livros significa destruir a inteligência humana. E era isso que o Ray Bradbury estava denunciando. O que é o bombeiro que lança chamas? Ele representa a inversão revolucionária da realidade. A inversão completa da realidade. E é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Quer dizer, os tribunais promovem o quê? A injustiça, não é isso? A imprensa, a grande maioria, a grande mídia defende o quê? A censura. E assim por diante. É um negócio. Distopia que nós estamos vivendo uma realidade invertida. Quer dizer, o traficante de drogas, perigosíssimo, o cara que é assassino, o cara que é perigoso, um sujeito perigoso para a sociedade, ele é libertado. E o sujeito que estava lá com um estilingue e com 6 bolinhas de gude, ele é considerado um assassino. Vocês estão entendendo? O cara que vai abolir o Estado de Direito. O sujeito que criou, que arquitetou, que moldou o pior
escândalo de corrupção da história é libertado, é descondenado, né? E a moça que foi lá e pichou com batom A Débora. aquela estátua horrível da STF, aliás, uma estátua horrível do STF, né? Ela é condenada a 18 anos de prisão. Sim. Então, assim, é a inversão completa da realidade. Isso nós vemos no livro do Ray Bradbury. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o Ray Bradbury se inspirou na situação da União Soviética, nos anos 30, em que havia essa inversão revolucionária da realidade. Os nazistas, literalmente, sem metáfora nenhuma, queimaram livros também, né? Queimaram livros também. Quem são os literalmente, nazistas? sem metáfora, queimaram Qual era o nome completo do partido, né, do Bigodinho? Eu não vou falar nem o nome, porque senão Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Dos trabalhadores alemães. Sim. Sim. Então, ou seja, era um regime revolucionário. Era um regime revolucionário, que promovia a inversão revolucionária. E isso é uma coisa que eu queria trazer, até para aproveitar, a gente está encaminhando para o final aqui da entrevista com o Briguet, e eu queria trazer algo que é pauta também do programa. A gente criou esse hábito de trazer isso como uma pauta, e eu queria ouvir do Briguet primeiro, já aproveitar fazendo aqui uma última pergunta para ele. Briguet, você já se deparou com a obra do Lord Acton, a Revolução Francesa em 22 lições? É uma obra da LVM. Uma obra da LVM. Você tem 22 aulas, palestras ministradas em Cambridge pelo gigante liberal John Emmerich Edward Dalberg Acton, mais conhecido como Lord Acton. E ele traz... Foi lançado agora? Oi? Foi lançado agora? É um dos lançamentos da LVM. Eu não sei se é muito recente, mas a gente tem aqui... a gente está relançando aqui para vocês. E é muito legal, porque ele traz aqui os capítulos, né, com base nessas aulas, os arautos da Revolução, a influência da América, a convocação dos Estados Gerais, fala da queda da Bastilha, fala sobre os debates constitucionais, marcha para Versalhes. E tem o que eu queria pegar... a LVM que eu quero, esse aí me interessa. E eu queria pegar essa última... e aproveitar a nossa proposta aqui da LVM para fazer essa última pergunta derradeira para o Briguet. A gente tem uma missão, Briguet, que é tirar esse espírito romântico do conceito revolucionário, do conceito do que é revolução. Eu percebo isso porque, desde criança, a minha memória afetiva, os signos que eu incorporei, demorou muito para eu entender que revolução é sangue, morte, caos, destruição, quebra de paradigma, e que, na verdade... a gente tem o espírito revolucionário presente na maioria das pessoas hoje, com uma ideia estúpida e completamente rasteira de que não gera cisânia social e não gera caos. Mas é uma pergunta isso. A mentalidade, Marco, uma excelente pergunta. A mentalidade revolucionária é um dos problemas centrais da nossa época. Em que consiste a mentalidade revolucionária? Consiste na crença de que é possível promover uma mudança radical na sociedade e na própria natureza humana, desde que se faça a concentração de poder nas mãos de determinado grupo. Isso, basicamente, é a definição de mentalidade revolucionária do professor Olavo. Isso é catastrófico, porque a mentalidade revolucionária, ela também faz uma inversão. A primeira das inversões que a mentalidade revolucionária promove é a inversão temporal. Ou seja, todo tipo de crime pode ser cometido em nome de um projeto futuro que nunca se realiza. Então, e a mentalidade revolucionária ela está impregnada em nosso tempo. Nós fomos formados por essa mentalidade revolucionária. Tá? Nós fomos formados por ela. Todos os dias eu tento isso, porque eu já fui
eu já fui militante de esquerda, eu já fui comunista, eu já fui sindicalista, eu já passei por tudo isso. Eu fui formado dentro da mentalidade revolucionária, tá? E é realmente um dos grandes desafios do nosso tempo, é combater, né, a mentalidade revolucionária em todos os aspectos da vida, porque a mentalidade revolucionária, ela tem um aspecto que é terrível, que é um aspecto totalizante. A mentalidade revolucionária pretende abarcar todos os aspectos da vida humana, todos os detalhes da vida, inclusive a sua vida pessoal, né? Eles querem interferir até na sua vida pessoal, nas suas escolhas pessoais, né? Em tudo aquilo que você, em toda a sua realidade, inclusive no seu cotidiano, na sua família, né? No seu ambiente de trabalho. A mentalidade revolucionária é isso, ela é totalizante, ela pretende abarcar todos os aspectos da realidade. E isso é terrível e nós precisamos combater. Em relação à Revolução Francesa, né, a gente precisa combater a ideia de que a Revolução Francesa foi o início um marco do progresso da nossa época, né, o início das conquistas humanas e tudo mais. Na verdade, o primeiro genocídio moderno, ele foi feito na Revolução Francesa, nos anos de 1793 e 1794, na Guerra da Vendéia. Na Guerra da Vendéia, quando 300 mil cristãos foram massacrados pelas tropas revolucionárias jacobinas. 1793 e 1794. Foi o primeiro grande genocídio moderno. E que levou, é um genocídio que produziu outros genocídios. Para vocês terem uma ideia, só durante o período do terror, 40 mil pessoas foram guilhotinadas em Paris. 40 mil pessoas foram guilhotinadas em julgamentos sumários. Né? Quer dizer, é o início dos problemas de tudo isso que nós estamos vivendo até hoje. Mas nem a tripartição dos poderes, a separação de Estado e igrejas, acho que não sobra nada. Eu queria, assim, sintetizar o perigo que a mentalidade revolucionária representa, eu queria aqui mencionar duas obras. Uma é um texto, na verdade, pode ser dito um ensaio do Lev Trotsky, do Leon Trotsky, que foi um dos líderes da Revolução Russa, que é intitulado A Moral Deles e a Nossa. Nesse livro, nesse pequeno ensaio, o Trotsky diz o seguinte, basicamente o seguinte, olha, tudo aquilo que contribui para o sucesso final da Revolução é moralmente legítimo. E quando ele diz tudo, ele quer dizer tudo. Ele quer dizer assassinato, ele quer dizer tortura, ele quer dizer massacre, ele quer dizer tudo. Entende? Em nome da utopia, o inferno. O que eu digo no meu livro, né? Agora eu vou fazer o merchan, viu, Daniel? No livro Mínimo sobre Distopias, no livro Mínimo sobre Distopias, o que eu digo? Eu digo que a distopia é a utopia que chegou ao poder. Perfeito. E aqui eu queria encerrar esse comentário, só concluir esse comentário, com uma frase do Karl Marx, do ano de 1845. 3 anos antes dele escrever o Manifesto Comunista, ele escreveu um pequeno texto, um opúsculo, né, como se dizer, chamado Teses sobre Feuerbach. Feuerbach era um filósofo alemão, com que ele teve uma polêmica e tudo mais. A última tese sobre Feuerbach, eu cito de memória, mas é algo assim. Até o momento, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo. De agora em diante, eles precisam transformá-lo.
Parece uma frase inocente, não é verdade, meus amigos? Parece uma frase inocente, né? Mas não é. Essa frase, ela coloca a realidade num patamar inferior àquele que é o patamar da transformação. Ou seja, a transformação é mais importante que a realidade. Vocês estão entendendo isso? A transformação, a mudança radical é mais importante do que a realidade. Isso tem consequências terríveis. Isso que levou aos grandes genocídios. A mais terrível delas é a Revolução Russa, que transformou a realidade para algo tão ruim ou pior quanto era o czarismo. A questão é essa. 20 milhões pior. de mortos. Adriles, eu vou te dar um dado sobre a Revolução Russa. Aliás, eu vou publicar, viu, Daniel? Agora, eu estou terminando o mínimo sobre a Revolução Russa. Boa, ótimo. Vou publicar o mínimo sobre a Revolução. Eu vou te dar um dado, Adriles. Apenas em alguns meses do ano de 1918, a Tcheca, que é a precursora da KGB, né, a polícia secreta comunista, ela matou mais gente, ela ordenou mais fuzilamentos do que o regime czarista em 100 anos. 100 anos. Se você somar todas as penas capitais do regime czarista em 100 anos, você tem só aquilo que o Dzerzhinsky matou nesses poucos meses de 1918, é o dobro. E com um princípio cruel. É importante dizer o tipo de matança que era. Eles mataram a família do czar, seja eles tiranos ou não, pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, crianças, assim, toda a dinastia. Toda a família foi executada. Em 17 de julho... Em 17 de julho de 1918. Exatamente. Todos eles foram executados. As crianças foram executadas. Então, é isso. Se você parte disso, né? A Revolução Francesa também teve episódios semelhantes. Sim. Toda a matança da família real e tudo mais. Eu queria, Briguet, a gente tem uma aula com você aqui, achei fantástico, acho maravilhoso, e a nossa audiência fica encantada com a sua bagagem cultural e de conteúdo que muita gente precisa, né? Eu vejo muito a importância dessas obras, inclusive dessas obras da SEDET, né? O mínimo sobre vários assuntos relevantes, né? Então você tem libertarianismo, feminismo, e eu queria... Anarcocapitalismo do meu amigo Cogos. Anarcocapitalismo do Cogos. Eu queria perguntar para você, para o pessoal encontrar a sua obra, onde que eles encontram, onde que eles acham, tem alguma promoção, tem algum desconto, e onde que eles podem te achar também, Briguet? Nas minhas redes, né? Olha, pessoal, eu acho que vocês podem ir existe uma livraria O Mínimo, tá? Se você for lá na internet, tem a livraria O Mínimo. Então, vocês podem encontrar aí o meu livro, a livraria O Mínimo. E também, nos sites do SEDET, você pode encontrar os meus outros livros. O meu outro livro, que é o Nossa Senhora dos Ateus, que é o meu livro de crônicas. Inclusive, o Adriles esteve lá no meu lançamento. Foi em 2020, né? Então, meu livro de crônicas, que também vocês podem encontrar aí nos sites do SEDET, tá bom? E nas minhas redes, tem meu Instagram, que é o @paulobriguet, né? E você também pode me acompanhar na Gazeta do Povo, em que eu tenho um programa de vídeos chamado Briguet Sem Medo, o BSM sobrevive, é o Briguet Sem Medo, que vai ao ar sempre às quintas, aliás, quinta, hoje teve um vídeo novo, intitulado Zé Dirceu está rindo da nossa cara. Esse é o vídeo de hoje. E aos domingos também, meu vídeo do Briguet Sem Medo. E na Gazeta do Povo, na segundas, quartas e domingos, eu publico também uma crônica na Gazeta do Povo. Aí estamos lá com um bom time, né? Tem gente muito boa lá comigo, do meu lado. Meu pai dizia, ele dizia uma frase muito jocosa. Meu pai também era cronista, sabe? Aí ele dizia uma frase muito jocosa: junte-te aos bons
e serás confundido. É o que eu fiz lá na Gazeta do Povo. Eu me juntei ao Lacombe, ao Guzzo, ao Constantino, entendeu? Ao pessoal, ao Roberto Mota, né? Então eu estou lá no meio, aí o pessoal pode ler as minhas crônicas também. Eu estou muito, assim, sinto muito orgulho, né? Sinto muita honra em participar lá desse time de craques da Gazeta do Povo. E como eu também me sinto honrado em estar aqui com vocês hoje no Fio Diário, vocês estão fazendo um trabalho excelente aqui, Marco. Muito obrigado, viu? Senti falta da pergunta da Duda. Ela tinha alguma coisa para perguntar? Não sei se o tempo está escasso. Temos tempo? Vamos lá, podemos fazer uma para encerrar, Duda? Vamos lá. Eu fico muito curiosa, sempre que a gente tem contato com o pessoal do Brasil Sem Medo, a gente fala muito do professor Olavo, né? E eu acho que as análises do professor Olavo fazem muita falta, porque faz quanto tempo que ele faleceu, Paulo? 4 anos? Não, parece muito tempo, né? Mas não é tanto tempo assim. Ele faleceu no dia 24 de janeiro de 1922. De 2022. 2000. De 24 de janeiro de 2022. Dia então, tá de próximo São Francisco, de fazer 3 anos. Dia de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas e escritores. Olha só que legal. E aí a gente sente muita falta da forma como ele analisava as coisas, com tanto da parte séria, do tom irônico, da parte revoltada dele, com muitos palavrões e tudo mais. E eu queria saber de você, que era uma pessoa muito próxima do Olavo, o que você acha que ele teria para dizer para a gente num momento que nem esse que a gente se encontra? Ele teria a dizer para vocês o que ele sempre dizia, uma frase do Paulo Mercadante: não parar, não precipitar e não retroceder. É isso que ele diria para vocês hoje. Lembrando que essa frase aí continua, essa frase dele, geralmente todo mundo cita, porque ela é bem emblemática e curtinha assim, mas a continuação da frase é a seguinte: lembrando que precipitar é retroceder. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Lembrando que precipitar é retroceder, quer dizer, é o trabalho cultural que nós precisamos fazer. Isso aqui que nós estamos fazendo. Ontem à noite eu me reuni aqui em Londrina com um grupo de pessoas para discutir o quê? As decisões do STF, né? O que está acontecendo com o nosso país, né? O que está acontecendo, qual é a origem disso tudo? Que o Olavo apontou a origem disso tudo. Ele falou, vocês sabem quando é que esse STF que está no poder hoje, está tomado pela esquerda, você sabe quando é que começou isso? Começou lá nos anos 60, quando os comunistas começaram a infiltrar e a tomar espaços nos centros acadêmicos de direito. Nos centros acadêmicos, eles começaram lá atrás. E hoje, aqueles militantes lá de trás dos anos 60, 70, eles mandam no país. Você está entendendo? Então, começou por onde? Por pequenos grupos, por pequenas ações que vão se somando, né? Só que precisa ter paciência, né? E daí, não precipitar, né, Daniel? Não precipitar. Porque precipitar já é retroceder. Já é retroceder. Briguet, queria agradecer demais a sua participação com a gente, esse papo super informal e, ao mesmo tempo, bem esclarecedor e inteligente. É sempre uma aula. Então, sempre uma aula. E falar para o pessoal, olha, o Briguet está na Gazeta do Povo, está na SEDET, na Livraria O Mínimo tem lá a obra dele. Tô louco para ver também da Revolução Russa que vai chegar. E obrigado, Briguet. Sempre portas abertas aqui no Show da Manhã para você e em todos os programas do Fio Diário. Obrigado mesmo. Posso fazer um pequeno convite só para o pessoal de São Paulo? Claro. Eu estarei aí em São Paulo no dia 5 de novembro, terça-feira agora. Chique. Eu vou dar uma palestra sobre Joseph K. e o Tribunal da Eternidade. Uma reflexão sobre o processo, para os que não são eruditos, como fui ver. Uma reflexão sobre o processo de Franz Kafka. Vai ser lá no Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP, que é na Avenida Paulista, 1294. Vai ser às 17h30 e o evento é aberto para o público.
Só para esclarecer o povo, para chamar o pessoal para o Briguet. O Processo é um livro do Kafka, o mais famoso livro do Kafka, ao lado da Metamorfose, em que o sujeito acorda sendo acusado de um crime que ele não sabe, de um crime que não existe e num processo que ele não tem acesso. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Qualquer semelhança com Alexandre de Moraes e os processos. É igual, não é que é parecido, é igual. Então, eu encerro com a frase do Olavo: nada existe na realidade que não esteja primeiro na literatura. Espero vocês lá. Kafka hoje é um autor realista. Estaremos lá, Briguet, estaremos lá prestigiando você, com certeza absoluta, meu amigo. Obrigado. E uma ótima quinta para você. Já estamos na quinta-feira, meu caro. Semana que vem, o destino do mundo pode ser outro. Semana que vem, já o destino do mundo pode ser outro. E do Brasil também. Isso vai afetar o Brasil. Verdade. Você vai ser a tresloucada Camalinha ou o nosso queridíssimo Trump, cabra macha. Obrigado, Briguet. A gente se vê, então, se Deus quiser, no dia 5. Obrigado, meu amigo. Valeu, bom dia. Que papo maravilhoso, né, pessoal? Que aula, hein? Que aula.